E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui para vocês, tá? Normalmente eu faço vídeo review no canal, mas hoje eu vou colocar frente a frente dois aparelhos, o Galaxy S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max, e vou falar para vocês qual é melhor. Você que está querendo investir num ótimo celular, num bom celular, qual você deve escolher e por quê? É isso que eu vou fazer. Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados, então não esquece de deixar seu like para eu saber se você gostou desse novo estilo de vídeo. Aí eu trago mais vídeos assim para vocês, colocando frente a frente dois aparelhos diferentes e te falando qual é o melhor investimento. Então, vamos lá, sem mais delongas. Lembrando que se você estiver interessado em adquirir qualquer um dos dois, eu vou deixar o link deles de compra aqui na descrição. Vou deixar no lugar mais barato que eu encontrar e, claro, lugar confiável, tá? Então, não esquece. Dois dos melhores celulares da atualidade são os mais avançados de Samsung e Apple: o Galaxy S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max. Para quem busca o melhor que a tecnologia pode oferecer atualmente, essas são opções obrigatórias de se pesquisar. Mas qual deles é de fato o melhor? Há muitas diferenças ou eles são, no fundo, muito mais parecidos do que as empresas querem nos fazer acreditar? Qual tira melhores fotos, tem a melhor tela, é mais veloz? Eu já analisei diversos celulares aqui, tá? E hoje eu vou comparar esses dois frente a frente e você vai ver qual deles é o mais indicado no decorrer do vídeo. Design e construção. O Galaxy S23 Ultra é um design de 163,4 por 78,1 por 8,9 milímetros e pesa 234 gramas. O iPhone 14 Pro Max 160,7 por 77,6 por 7,9 milímetros e pesa 240 gramas. Então a gente já vê que o iPhone 14 ele é um pouquinho mais fino, mas é um pouquinho mais pesado. O Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro são bastante semelhantes em qualidade de construção, mas têm aparência e tamanhos diferentes. O celular da Apple é um pouco menor e mais fino, mas curiosamente mais pesado que o concorrente da Samsung. Ambos possuem laterais em alumínio e vidro na frente e traseira. Os vidros frontais têm proteção Gorilla Glass Victus 2 no S23 Ultra e Ceramic Shield no iPhone. E ambos também possuem proteção contra imersão na água, sendo o Samsung de até 1,5 m e o Apple de 6 metros, ambos por 30 minutos. A tela do Galaxy S23 Ultra tem laterais curvas e o aparelho em si é praticamente uma barra sem muitos detalhes ou relevos. Ele ainda traz uma caneta S Pen em seu interior, que pode ser usada para escrever, desenhar e até navegar na interface. O iPhone 14 Pro Max é um celular em barra mais tradicional, com uma lombada de câmeras bem saliente e de tamanho bem grande. Nenhum dos dois aparelhos trazem conector para fone de ouvido. Em questão de tela, o Galaxy S23 Ultra vem com uma tela AMOLED dinâmico 2x de 6,8 polegadas, Quad HD 1440 por 3088 pixels e 120 Hz. O iPhone 14 Pro Max vem com uma LTPO OLED de 6,7 polegadas, Full HD 1290 por 2796 pixels de 120 Hz. A tela do Galaxy S23 Ultra tem uma tecnologia de painel um pouco diferente do iPhone 14 Pro Max, mas na prática são displays bastante parecidos, com nível de brilho excelente, cores precisas e um ângulo de visão bastante amplo. Ou seja, dá para enxergar muito bem o conteúdo mesmo na rua, em dias ensolarados, sem distorção de cores. E também consegue ver o conteúdo sem perceber distorção de cor ou mesmo perda de visibilidade de várias posições. Não vou ficar entrando em detalhes técnicos sobre as telas desses celulares. São considerados duas entre as melhores do mercado. A resolução do Galaxy S23 Ultra pode ser maior, mas o padrão é o Full HD, que já é suficiente para garantir excelente nitidez. Talvez o ponto de maior discussão seja o recorte dos sensores frontais. O smartphone da Samsung tem um pequeno furo para a câmera de selfies, enquanto o iPhone 14 Pro Max tem uma espécie de pílula, que ainda abriga um leitor 3D do Face ID e outros componentes. Se você se incomoda com um recorte maior, talvez seja melhor partir para o S23 mesmo. Agora falando sobre configuração e desempenho. O Galaxy S23 Ultra é um Snapdragon 8 de geração 2 octa-core até 3,36 GHz Adreno 740. O iPhone 14 Pro Max é um Apple A16 Bionic Hexa-core até 3,46 GHz Apple GPU de 5 núcleos. Tanto o Galaxy S23 Ultra com o Snapdragon 8 Gen 2 quanto o iPhone 14 Pro Max com o Apple A16 Bionic são velozes e vão entregar desempenho suficiente para jogar uma excelente qualidade por muitos anos. A meu ver, isso é tudo que você precisa saber.
Se um deles aguenta mais de 1 hora em alto desempenho sem perder a velocidade ou não, é um detalhe que interessa a poucos usuários. A maioria consegue realizar todo tipo de tarefa em pouco tempo e com ótimos resultados. Pronto. Com relação à memória, são 12 GB de RAM no aparelho da Samsung e 6 GB no da Apple. É o bastante para eles rodarem com fluidez e suportarem o multitarefas proposto para cada empresa. O espaço vai de 128 GB no mínimo no iPhone e 256 no Galaxy, até 1 TB no máximo em ambos. Usabilidade. Sistemas operacionais diferentes com usabilidade diferente. Talvez a mudança mais importante para alguns usuários seja a navegação. O iPhone 14 Pro Max só tem os gestos do iOS, enquanto o Galaxy S23 Ultra tem gestos do Android, mas também pode ser usado com botões na tela. Ou seja, em vez de voltar deslizando nas laterais da tela, você pode simplesmente tocar em um atalho na parte inferior da tela. E pode ver os apps recentes com outro botão em vez de arrastar a barra inferior para cima. Eu pessoalmente gosto dos gestos, mas conheço gente que prefere os botões. De resto, há diferenças pontuais, incluindo apps disponíveis nas lojas, apesar de os principais geralmente existirem em ambos. O Android 13 sob a One UI 5.1 está bastante fluido no S23 Ultra e o iOS 16 roda muito bem no iPhone 14 Pro Max. A Samsung promete atualizar a versão do sistema operacional do seu aparelho por 4 anos, além de mais 12 meses com updates de segurança. A Apple tem atualizado seus celulares por até 6 gerações. Câmeras. Galaxy S23 Ultra, 200 megapixels, mais 12, mais 10, mais 10, mais 12. iPhone 14 Pro Max, 48 megapixels, mais 12, mais 12, mais 12. Galaxy S23 Ultra e o iPhone 14 Pro Max têm dois dos melhores conjuntos fotográficos do mercado. Ambos conseguem um bom nível de precisão de cores, alcançam faixa dinâmica excelente e têm ótimas texturas. A vantagem do celular da Samsung está nas fotos aproximadas e também com pouca luz. Com o S23 Ultra tem uma câmera teleobjetiva com zoom óptico de 3 vezes e mais uma de 10 vezes. Ele consegue chegar mais perto dos objetos distantes sem perder qualidade. Além disso, o recurso que a sul-coreana chama de Night Graphic é excelente ao reduzir ruídos e aumentar detalhes de fotos noturnas. O iPhone tem um bom modo noturno, mas ficou para trás nesse quesito nos últimos anos. Falando em selfies, ambos conseguem respeitar a tonalidade da sua pele e captam texturas em alto nível. Bateria. Galaxy S23 Ultra 5.000 mAh, recarga com fio até 45 watts, sem fio até 15 watts, reversa até 4,5 watts. iPhone 14 Pro Max 4.323 mAh, recarga sem fio até 15 watts. Uma diferença de quase 700 mAh a mais para o Galaxy S23 Ultra pode indicar que o celular da Samsung tem duração maior que a do iPhone 14 Pro Max. Mas não é bem assim, já que há vários fatores que influenciam na eficiência energética. Pelo que eu testei, ambos conseguem entregar um dia de uso tranquilo, com uma boa sobra para o dia seguinte. Dependendo do seu uso, talvez dê para ficar até 2 dias longe das tomadas com ambos. Qual deles dura mais? Aí é uma questão mais complexa e que não tem uma resposta final. É que mesmo com testes que exigem os mesmos modelos, o resultado pode variar de usuário para usuário. O que importa aqui é que ambos aguentam pelo menos um dia de uso normal. A recarga já é um tópico mais complexo. A Apple não envia carregador com seus celulares há alguns anos, movimento que a Samsung tentou copiar, mas voltou atrás. Quanto ao tempo, vai variar conforme o carregador usado. Para carregar o iPhone 14 Pro Max rápido, é necessário um adaptador certificado pela maçã, enquanto o S23 Ultra não é tão exigente assim, mas sempre use carregadores certificados pela Anatel para evitar problemas com a bateria do seu smartphone. Galaxy S23 Ultra versus iPhone 14 Pro Max. Qual vale a pena? Os celulares da Samsung e da Apple possuem diferenças dentro de semelhanças entre si. Não é à toa que já são apostas mais altas de cada campanha para atrair o consumidor mais ávido por tecnologias de ponta. O design é diferente, mas a construção é igual. A tela tem tecnologias um pouco mais distintas, mas com características semelhantes. Os chips são poderosos, mas desenvolvidos por empresas diferentes. Os conjuntos de câmeras têm resultados próximos e as baterias têm duração parecida. Acho que a grande questão aqui é, se você gosta muito da Apple e do iOS, não vejo razão para trocar para um Samsung. Mas se quiser, o Galaxy S23 Ultra é uma alternativa excelente que dificilmente vai desagradar ou deixar você na mão. Já para os fãs de Android, tem nesse celular da Samsung um dos melhores aparelhos possíveis, é o mais completo, como eu afirmei na análise, repetindo que havia concluído em seu antecessor 1 ano antes.